indiada, eu sou o professor César Santos e estou com vocês no canal Gaúcho Pantaneiro fazendo um vídeo meio aleatório, meio diferente do que a gente tem costume de fazer, tá? Porque hoje nós vamos falar sobre o cupim soleado. Aqui é um cupim, vocês sabem, é um corte de carne, tá? E nós vamos mostrar a maneira de fazer esse cupim soleado. Na verdade, eu já fiz o conteúdo do vídeo algumas semanas atrás e na sequência eu mostro para vocês. Ah, mas vídeo de culinária não tem nada a ver. Não é bem um vídeo de culinária, né? É e não é, porque a culinária, ela trata-se de um aspecto muito importante da cultura de um povo. Então, quando a gente sai do país da gente, uma das coisas que a gente mais estranha é a culinária daquele outro país. Ou a culinária até mesmo de outra região. Tá? Então, batendo naquela questão das similaridades ali da cultura platina, os povos platinos, os uruguaios, os paraguaios, o pessoal do sul, o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, tem um culto ao churrasco, vamos dizer assim, de uma maneira bem forte. Tá? Então, essa culinária ela é comum entre essas culturas que eu falei. Tá? Então, existe um verdadeiro culto ao churrasco, modos de fazer, troca de ideias, né? Se o churrasco é bom só com sal grosso, ou se eu posso temperar, fogo de chão, carvão ou lenha, né? E por aí vai, mil e uma possibilidades. E uma das possibilidades que nós vamos mostrar hoje é o cupim soleado. Capim não tem jeito, capim é para engordar o boi, né? Tá? É o cupim soleado. E antes da gente dar sequência, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar para ajudar a divulgar a nossa rica cultura. Bueno, então, indiado, estou aqui para mostrar para vocês como que a gente faz um cupim soleado. Tá? Então eu estou aqui com uma peça que deve ter mais ou menos 1,5 kg por aí. E o cupim soleado ele é uma especiaria lá do Pantanal. É muito comum, né, as pessoas assarem no churrasco esse cupim soleado. Qual que é a diferença dessa carne soleada pro charque mais comum, né, pro charque de fazer carreteiro? É que o cupim ele só é soleado, ele leva uma soleada, né? Ele vai ficar em torno de, se o dia estiver bem quente, talvez só um dia. Se o sol não estiver muito quente, ele vai ficar 2 dias no máximo e daí ele já vai estar pronto para ser assado. Então a primeira intenção dessa carne soleada, desse cupim soleado, é que ele seja assado como churrasco. Tá? Ah, mas dá para fazer carreteiro dele? Dá também, não tem nenhum problema. Até se secar mais e aproximar do ponto do charque, é uma carne muito boa, porque ela é gorda, não é uma carne magra. Tá? Então, agora a gente vai fazer um processo que a gente chama de manchar, né? Então a gente vai transformar esse pedaço inteiro aqui numa manta. Tá, beleza? Então vamos lá. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de faca boa, uma tábua, né, sal e a peça de carne. Tá? É só isso que eu preciso. Então vamos lá. Eu tô com uma faca aqui, uma faca campeira que a gente fala, né? Essa faca aqui ela é muito característica do peão pantaneiro. Ele usa esse tipo de faca aqui acoplado com a chaira. E tem uma outra faquinha pequenininha que o pessoal brinca que é a faca de dançar baile, né? Ela é pequenininha. Também no Paraguai, na fronteira, a gente chama de caxiri. Essa faquinha pequena, que ela serve para o camarada dançar baile, para picar fumo. 1001 utilidades, né? Então vamos lá. O que a gente faz? Nós vamos pegar a peça aqui, ó, e vamos primeiramente medir o meio dela. E nós vamos dar um corte bem aqui no meio dela. Tá? Então vamos lá. Estou abrindo a peça, ó, e eu vou cortando até chegar lá embaixo, ó. Quando eu notar que o meu corte já está aqui, ó, tipo uns 2 dedos meu aqui, ó, tá? Daí vocês medem os dedos de vocês, 1,5 dedo, não sei o tamanho do dedo de vocês, tá? Mas a medida é mais ou menos isso aqui, 1,5 cm, 2 centímetros mais ou menos, tá? Eu abri a peça. O que eu vou fazendo agora? A partir dessa medida inicial aqui, ó, eu vou dar outro corte nesse sentido, para lá,
tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui agora. Essa minha faca ela é boa para isso, porque ó o tamanho dela e ó o tamanho da peça. Então eu não perco aí aonde que eu estou cortando, tá? Então vamos lá. Continuando. Tem que cortar com cuidado, senão eu rasgo a manta, tá? A manta do cupim. Eu posso rasgar a manta. Aí ela vai ficar mais feia, mas se rasgar também não é nenhum grande problema, tá? Então observa aqui, ó. Dá uma filmada aqui pra nós, ó. Olha o cupim como ele tem essa camada de gordura aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo no cupim vão ter camadas de gordura. E isso aqui vai fazer essa carne ser extremamente saborosa, tá? Então aqui eu já abri. Inicialmente ela era assim, ó. Para vocês entenderem bem o processo. Eu abri aqui. Abri mais um pedaço, tá? Medida em torno de 2 dedos, 1 centímetro, 1,5 centímetros. O que eu faço agora? Mesma coisa que eu fiz, eu vou fazer para cá, tá? A mesma coisa. Então eu vou medir. Vou medir para lá. Mais ou menos, ó. Aquela medida que eu falei para vocês. 1 centímetro. Aliás, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Tá? E vou manteando, o que a gente fala. O nome disso é mantear. Tá? Então vamos lá. Quis fazer esse vídeo, pessoal, que eu tava com essa peça de cupim aqui na geladeira já há um tempo. Aí eu falei, como a culinária, né, ela é um aspecto cultural muito importante, eu falei, eu vou mostrar para o pessoal como que faz o famoso cupim soleado, né, que é muito comum no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, tá? Então vamos lá. Olha só como que ficou, pessoal. A peça ela era assim. Isso aqui era a peça original. O que a gente fez? Abriu aqui com um corte, abriu aqui com outro corte e abriu aqui com outro corte, tá? Esse processo é o tal do mantear, já falei. E agora eu vou sargar, como diz o pessoal, né? Como que é esse sargar a carne, pessoal? Tem que ser menos que o charque. Por quê? Eu falei que a finalidade inicial dessa peça aqui é a gente assar com um churrasco, tá? Então eu vou colocar sal nela um pouquinho a mais, né, do que se eu fosse assar, colocar ela agora na brasa, tá? Então eu só coloco um pouquinho a mais de sal. Mas e se eu errar a mão no sal? Se eu colocar sal a mais na minha peça aqui, no meu cupim soleado, o que eu faço? Bom, viu que colocou a mais? Tu só vai ver que colocou a mais quando tu for assar, porque vai ficar aquele sal aparecendo. Quando acontece isso, dá para consertar, dá para fazer um remendo, né, vamos dizer assim, no churrasco, em que coloca debaixo d'água e põe de volta para assar. Daí vai tirar aquele excesso de sal. Mas isso aí é um remendo, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Na pior das hipóteses eu coloco sal a menos, tá? Observem a quantidade que eu vou colocando, não é muita. Só aparece aqui. Apareceu, eu esparramo e deu. Tá? Então vamos lá. Pronto. O cupim está salgado. O que eu faço? O que eu posso fazer agora? Posso fechar aqui e deixar esse sal. Deixar ele uns 10, 15 minutos aqui. E daí eu vou colocar ele no varal. Tá? É interessante ter uma charqueira. Porque na época do verão junta muito bicho, daí mosca põe bicho. Então se tiver uma charqueira, que é aquelas caixinhas quadradinhas com tela, é melhor, que daí não vai te dar trabalho, não vai ter que ficar tirando o bicho, é mais higiênico, né? Como a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a gente está na primavera ainda, não está tendo muito bicho ainda, infestação de mosca, essas coisas. Então eu vou colocar no varal
de roupa mesmo. Tá beleza, pessoal? Na próxima etapa eu já mostro a carne no varal para vocês ou tiro foto só. Acho que eu só vou tirar foto. Um abraço aí.